explicitado que a gente tem que ter também a importância da formação técnica. Então a palestra é um pouco mais técnica, mas que de alguma forma reflete exatamente nessa relação nossa com outras classes, porque é um componente técnico que eu tenho que utilizar de convencimento, não é só um conhecimento técnico que eu tenho que explicar o que eu faço, eu tenho que convencer muitas vezes a outra área que não tem acesso a essa informação. Então acaba duplicando um pouco a responsabilidade aí do conhecimento técnico, digamos assim. Bom, eu começo trazendo um documento que saiu agora, esse mês, uma atualização da Associação Americana de Cardiologia. O último posicionamento sobre exercícios resistidos da associação tinha sido em 2007, então eles trazem uma atualização de 2023, que casa um pouco com o que foi visto ontem, com a tendência dos exercícios resistidos serem uma modalidade crescente nas academias. Então isso foi dito, e esse documento ele reforça um pouco isso. Ele reforça aquilo que a gente já sabe, que treinamento resistido está associado a menor mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares, representando um risco aí de 15% menor morte e mortalidade, e 17% na diminuição das doenças cardiovasculares. A gente tem aqui reforçando que o treinamento resistido hoje ele tem melhorias na pressão arterial, que é o que a gente vai reforçar hoje aqui, na glicemia, que é o que a gente vai reforçar aqui com relação ao diabetes, também nas dislipidemias, sobre composição corporal e outros, mas aqui hoje destacando um pouco na relação da pressão arterial e da glicemia. Um tema bastante discutido. Hoje a gente tem muitas meta-análises robustas que evidenciam que o treinamento resistido sim reduz a pressão arterial de repouso, que atua tanto na pré-hipertensão quanto na hipertensão e que alguns mecanismos fisiológicos, melhoria da função arterial, capacidade vasodilatadora e condutância vascular justificam aí essa redução. Nós temos uma redução aí na pré-hipertensão de 3 milímetros de mercúrio, na hipertensão de 6 milímetros, e apesar de parecer pouco, mas é importante dizer que é semelhante ao que terapias medicamentosas únicas, sem combinação de drogas, também traz como benefício. Com relação à glicemia, nós temos aqui melhoria da sensibilidade à insulina, GLUT4, ou seja, isso aqui reflete em 17% menor incidência de diabetes em praticantes de treinamento resistido. Uma discussão antiga da educação física há bastante tempo, se é melhor resistido, se é melhor aeróbico, uma discussão que na minha cabeça não faz sentido. Acho que entender que a combinação ela é mais eficaz. Se eu tenho benefícios do treinamento resistido, tenho benefício do aeróbico, obviamente, que se eu somar os dois, e é isso que esse documento traz, a gente potencializa um pouco mais benefícios. Quando, por exemplo, eu tenho uma diminuição de risco de 40% a 46% quando eu tenho um treinamento combinado, comparado com 18% do resistido e 29% do aeróbico. Então não tem por que a gente ficar discutindo, não existe melhor exercício. A gente também tem que adequar as preferências do nosso aluno, mas sempre tentando contemplar em proporções que devem ser conversadas, mas obviamente que contemplem as duas formas de exercício. Nós temos aqui destacado também outros aspectos na aptidão cardiorrespiratória, no processo inflamatório, então são benefícios aqui citados. Esse aqui eu achei bem interessante, que ele coloca aqui, sobre pressão arterial, exercício resistido tem uma cruzinha aqui, o aeróbico tem uma cruz e o combinado tem apenas uma cruz aqui também. Então, sobre a pressão arterial, a gente vai ver que talvez a combinação não seja tão determinante, assim como talvez em outras variáveis. No perfil lipídico da mesma forma. Aqui, quando a gente vai para o controle glicêmico, aí já observa que o combinado tem 3 cruzes e isso representa um ganho adicional quando eu tenho uma combinação de aeróbicos e de resistidos. Ontem também foi dito pelo professor Dudu sobre o ajuste nas academias em aquisição de menos aparelhos para a parte aeróbica e mais equipamentos para a musculação. Eu diria que talvez um pouco mais de espaço livre, porque hoje a gente precisa de espaço para fazer trabalhos com o próprio peso corporal ou com máquinas de treinamento pneumático. A gente precisa um pouco mais de liberdade de movimento. Eu fiz um curso recente que diz que
o sistema nervoso não sabe nada de músculo, o sistema nervoso sabe sobre movimento. Então a gente precisa de exercícios mais funcionais. A máquina contempla algumas perspectivas, mas a gente precisa de um pouco mais de funcionalidade, e para isso a gente precisa também mais de espaço, o que contribui muito para o empreendedorismo dos estúdios, porque a gente consegue abrir um estúdio hoje com um custo de investimento muito menor quando eu não tenho que comprar máquinas, ou quando talvez eu tenha que comprar outros recursos, que a gente sabe que isso inviabilizou a história de muitos dentro da perspectiva de empreender por falta de recursos. Hoje, se tiver coragem para alugar um espaço, você consegue desenvolver um bom trabalho ali, muitas vezes sem um grande recurso. Bom, esse documento ele traz para a gente que adultos, mulheres, homens, pessoas com doenças crônicas, gestantes, podem se beneficiar aqui um pouco do que foi dito, de várias formas de exercícios resistidos. Não precisa ser um volume tão grande, e aí eu faço um comparativo, por exemplo, quanto a gente precisa para hipertrofiar. A gente sabe que o que a gente precisa para manter força, melhorar a força e ter benefícios cardiovasculares e metabólicos pelo treinamento de força, em termos de volume, é muito menos do que talvez a gente necessite para os processos de hipertrofia. Isso vai resultar em melhorias sobre a pressão arterial, sobre glicemia, sobre composição corporal, sobre dislipidemias e também sobre a função endotelial, a inflamação crônica, a aptidão cardiorrespiratória, sono e casos de depressão e ansiedade também. E isso tudo vai diminuir exatamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Bom, tentar trazer a atualização, acho que todo mundo de alguma forma tem recebido as atualizações, porque hoje a dinâmica das novidades é muito grande, então é difícil a gente tentar trazer atualização. Mas dentro dessa ideia de trazer atualização, o interessante são os exercícios isométricos, que a gente ainda encontra colega dizendo assim, exercício isométrico é muito indicado para quem tem hipertensão. Assim como em algum momento já foi dito que também exercícios de musculação ou resistidos também eram contraindicados. Aí veio a primeira liberação, não, já pode fazer exercícios resistidos, mas sem isometria ou sem manobra de Valsalva, como se a manobra de Valsalva fosse uma escolha nossa. Eu não entendo como é que alguém pode dizer que não vai fazer manobra de Valsalva se a manobra de Valsalva é uma resposta involuntária. Não tem como a gente controlar. E muitas vezes ela é importante que aconteça. Bom, e aí as últimas evidências dizem que exercícios isométricos beneficiam a hipertensão arterial. Aí você vê que a ciência ela se renova. Muitas vezes o que foi dito lá atrás era por uma base empírica dedutiva, mas quando isso foi testado, então não são duas verdades científicas, porque a de lá foi estabelecida muitas vezes a partir de um pressuposto empírico. Mas então nós temos aqui duas formas de exercícios resistidos bastante pesquisadas. A apreensão manual do hand grip, tem se mostrado eficiente, ainda não é tão consensual, existe alguma divergência na literatura, mas tem seguido para uma tendência interessante, assim como os exercícios de agachamento aí com as costas na parede também tem se mostrado eficientes. Eu vou mostrar alguns dados sobre isso. Então nós temos aqui uma demonstração do aparelho para fazer preensão manual. Tem sido um protocolo time eficiente, em pouco tempo de exercício você consegue melhorias na redução da pressão arterial, pode ser realizado com pouco tempo de duração, tem sido descrito como benefícios do aperto de mão. Então sustentar ali o aperto de mão por alguns segundos é uma forma de fazer treinamento isométrico de preensão manual, ainda com um grau de recomendação relativamente baixo, pelo tempo que as publicações estão disponíveis. Exercícios aeróbicos na prevenção da hipertensão, recomendação 1, nível de evidência A. Exercícios aeróbicos no tratamento da mesma forma. Exercícios resistidos dinâmicos, nós temos a recomendação 1 e um grau de evidência. Eu não concordo muito com esse B, para mim já está no A, mas enfim, está aqui no documento. E exercícios físicos isométricos ainda tem uma recomendação relativamente baixa, mas que seja então dito aqui como uma perspectiva futura, mas que já tem sido uma realidade.
Esse artigo fala da redução da pressão arterial. Isso aqui é bem interessante. Ele fala exatamente de baixo custo, que pode ajudar a adesão das pessoas, a aderência. São só 14 minutos por sessão, 3 vezes por semana. Então tem sido uma proposta interessante, normalmente proposto aqui com 30% da força voluntária máxima. Aqui mais uma vez a foto. Esse estudo ele foi comparar 3 vezes por semana o que aconteceu, acho que por 8 semanas, depois ele acompanhou com mais 8 semanas a manutenção só com uma vez por semana. Ele quis mostrar que 3 vezes gerava uma redução mais significativa e que às vezes eu consigo sustentar essa melhoria, às vezes com um treinamento por semana. E ele traz um resultado interessante, a gente vai visualizar aqui no gráfico, fica melhor para visualizar. Então, na fase 1, que é a fase da intervenção com 3 vezes por semana, uma redução na pressão arterial sistólica e na pressão arterial diastólica, e na fase 2, que é a manutenção de uma vez por semana, consegue sustentar principalmente no exercício no agachamento, ele conseguiu até ainda permanecer diminuindo a pressão arterial. Por isso que surgiu a notícia que o exercício de agachamento na parede, aí vem toda uma mídia em cima disso, explora, mas com base numa informação científica. Isso ocorreu com a pressão arterial sistólica e com a pressão arterial diastólica. Agora, é interessante, esse outro artigo traz uma fala bem interessante, que por mais que eu esteja dizendo aqui que ajuda na redução da pressão arterial, esse exercício de agachamento ou de pressão manual, ele não vai contemplar tudo aquilo que o exercício resistido dinâmico possa vir a complementar. Então seria uma visão muito específica sobre a pressão arterial. Portanto, não é para substituir outras formas de exercícios resistidos que nós possamos estar utilizando aos nossos alunos com outros benefícios que não apenas exclusivamente sobre a pressão arterial. Então a ideia não é de substituição, mas talvez de complementação. A ideia talvez não seja de substituição, mas talvez para aquelas pessoas que não conseguiram se engajar em um programa de exercício resistido por várias razões, que eles possam fazer pelo menos o exercício isométrico e ter a contribuição na sua pressão arterial. Então, mais uma vez, a gente cai na discussão de ontem, que cada aluno é um aluno, cada situação é uma situação, e eu tenho que entender de que forma eu posso levar alguma contribuição para aquele momento, e que isso às vezes seja até uma porta de entrada para uma modificação de comportamento, mas a ideia não é dizer que tudo que hipertenso, que às vezes generalizam, Então não é para substituir, não é dizer que basta só fazer agachamento na parede que está resolvido a vida do hipertenso com relação aos exercícios resistidos. Então aqui é citado aqui que o de preensão manual ele tem efeito muito autonômico, sistema nervoso autonômico para reduzir a pressão arterial, mas ele não vai contemplar outros benefícios musculoesqueléticos, metabólicos mais generalizados, aos quais o exercício resistido tem aí se mostrado também eficiente. Ele cita uma redução na pressão arterial sistólica pelo exercício resistido dinâmico de 8 mm de mercúrio, de preensão manual de 5 mm de mercúrio, no combinado 11 mm de mercúrio. Então mais uma vez aqui o combinado é interessante, e ele também avaliou o fluxo periférico microvascular. Também melhorou, apesar de que aqui não foi, de preensão manual, não foi significativamente estatístico, Então sinaliza uma melhoria, mas academicamente não teve diferença estatística. Bom, essa é a primeira parte de trazer essa discussão sobre os exercícios isométricos, e agora falar um pouco sobre os exercícios resistidos. Sabemos que treinamento com maior carga para quem quer e quem pode, ou quem pode progredir, mas uma vez que seja possível, ele é mais eficiente em melhorar a força, sensibilidade à insulina. A gente está vivendo a era dos exercícios intensos. Vai fazer mais intenso quem quer e quem pode. Quem quer tem que escolher, tem que experimentar. Quem pode, o profissional tem que também decidir sobre essa questão. Mas trago aqui algumas coisas interessantes para a gente discutir sobre isso.
Aqui um trabalho do grupo lá da USP de São Paulo, com medida direta de pressão arterial. Comparou o exercício a 40% de um RM, 80% de um RM e o teste de uma repetição máxima. Na pressão arterial sistólica em normotensos, 40% e 80% tiveram o mesmo valor de pressão arterial. Então 40% não foi menos do que 80%. Já esclarecendo a justificativa, no 80% normalmente a gente trabalha com a menor quantidade de repetições. No 40% normalmente a gente trabalha com o maior número de repetições. Então o grande determinante do aumento da pressão arterial não é necessariamente a carga, mas o tempo sob tensão. E aí eu volto na parte anterior. Ali o exercício isométrico está sendo proposto de 2 minutos, mesmo que seja a 30% de um RM. Às vezes em 2 minutos a gente pode ter uma elevação da pressão arterial muito significativa. Então é muito importante que antes de começar o exercício isométrico na parede ou de hand grip, que eu saiba o valor inicial da pressão arterial do meu aluno. E se ele já tiver com uma pressão acima de valores recomendados para iniciar o exercício, talvez não seja interessante fazer séries de 2 minutos, porque mesmo com uma carga leve, isso eu estou falando de preensão manual, mas quando eu envolvo um grande grupo muscular como a perna, aí eu vou ter uma resposta mais exacerbada. Nesses casos não é para não realizar, eu posso fazer protocolo de 30 segundos, eu posso progredir, ao invés de 4 séries de 2 minutos, eu posso fazer 8 séries de 15 segundos, 20 segundos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas é importante estar atento que a pressão realmente, dependendo da duração do exercício, ela pode ter uma resposta mais exacerbada. A pressão arterial diastólica da mesma forma, ainda em indivíduos normotensos, em indivíduos hipertensos, em pessoas hipertensas, uma resposta em valores absolutos mais exacerbada, mas sem diferença de 40% e 80% de URM na pressão arterial sistólica, assim como ocorreu na pressão arterial diastólica. Então, a afirmativa de que maior carga vai gerar uma maior resposta de pressão arterial, ela não é verdadeira. A explicação está exatamente que a quantidade de repetições foi menor no grupo de 80% e a quantidade de repetições foi maior no grupo a 40%, e esse tempo sob tensão igualou os valores de resposta pressóricas. Uma outra coisa interessante desse artigo é quando a gente vai analisar 3 séries, e muitas vezes a gente acha que a terceira série levaria a uma resposta de pressão arterial maior, quando na verdade, se for até a falha voluntária, normalmente a gente vai fazer mais repetições na primeira série, consequentemente a primeira série vai tender a ter uma resposta de pressão arterial mais exacerbada. Isso foi demonstrado em normotensos, demonstrados na pressão arterial diastólica em normotensos, e nos hipertensos aconteceu algo mais interessante ainda. Na linha contínua aqui eu tenho as 3 séries a 80% e na linha pontilhada eu tenho 3 séries a 40%. A segunda série e a terceira série a 40% tiveram resposta de pressão arterial maior do que 80%. E a explicação é que quando foi feito a 80% foram 90 segundos de recuperação. Quando foi trabalhado a 40% foram só 45 segundos. 45 segundos não foi tempo suficiente para que a pressão arterial retornasse ao valor inicial, consequentemente um efeito cumulativo nas séries subsequentes. Então a série a 40% resultou em um maior aumento da pressão arterial em 3 séries quando comparado com uma única, quando comparado com 80%. 40% maior quando comparado com 80%. Isso não é novo, esse trabalho é original de uma dissertação de mestrado de 2006, esse artigo foi publicado em 2010 e eu venho já tratando desse artigo bastante em sala de aula, e na pandemia a gente foi pesquisar complemento desses artigos e encontramos algo interessante também, seguindo essa mesma linha, para que a gente não fique com uma única evidência. Aqui, através não de uma medida direta, mas de uma medida através de um equipamento chamado Fynapress, mas muito bem validado. Isso aqui, talvez, da minha fala sobre hipertensão, talvez seja a situação tecnicamente mais prática para quando a gente tem alunos com hipertensão na sala de musculação. Os autores aqui, eles compararam o mesmo volume, ou seja, foram 4 grupos, mas o total de repetições realizadas foram os mesmos. Os intervalos foram somados, o tempo de intervalo foi o mesmo, ou seja, ele está chamando de equalizando o volume, então o volume está mantido, tempo de intervalo
também mantido. Ele só fez o seguinte, ó, um grupo fez 3 vezes de 15, o outro fez 3 vezes de 15, tudo com a mesma carga, tá? Um grupo deu 44 segundos de intervalo e outro 88 segundos de intervalo, que é essa linha aqui de cima e essa linha aqui de baixo. O terceiro grupo, ao invés de 3 de 15, que somam 45 repetições, ele fez 9 de 5, que também somam 45 repetições, com 22 segundos de intervalo entre as séries. Quando você soma esses 22 segundos, ele vai totalizar a mesma quantidade de segundos totais da recuperação do grupo anterior. E essa aqui talvez seja uma situação menos prática, que ele fez 41 repetições, 41 vezes de uma repetição, com 4 segundos de intervalo. Essa eu entendo que é pouco prática, mas que também manteve o que? As 45 repetições de diferente forma de conduzir. Bom, e aí o que a gente tem como resultado? Comportamento da pressão arterial no grupo de 9 vezes de 5. Graficamente aqui eu vou mostrar isso melhor, mas graficamente observem que essa situação foi a que elevou menos os níveis pressóricos, tanto de pressão arterial sistólica quanto de diastólica. Então, eu posso trabalhar com carga pesada, desde que eu diminua o tempo sob tensão, e eu ainda garanto uma maior segurança com menores elevações dos níveis pressóricos aos nossos alunos hipertensos. E aqui fica melhor para visualizar, porque aqui eu tenho os 4 grupos e as 3 séries, né? Então a gente observa rapidamente aqui que os valores no grupo da delta, né, no valor delta, no grupo de 9 vezes 5, foi o que tiveram nas 3 séries menores valores de pressão, isso na pressão arterial sistólica, na pressão arterial diastólica, na frequência cardíaca, garantindo então o menor do produto, que é o estresse ao coração. Consequentemente, os nossos alunos hipertensos estariam fazendo um exercício com um pouco mais de segurança. Então, eu acho que essa é uma recomendação muito prática, que talvez, porque 9 de 5 vai ser estranho para alguns colegas, para alguns alunos, talvez não precisa ser 9 também, mas o entendimento de que se eu quero trabalhar com maior carga, e aí eu entendo que maior carga vai gerar mais força, talvez mais independência, talvez evite mais queda, e a gente parar de entender os nossos alunos como pequenininho, coitadinho, menorzinho, tudo devagarzinho, e que essas pessoas têm potencial com segurança para fazer exercícios e obter os mesmos benefícios que são propostos a outros grupos que não são pessoas hipertensas, que a gente acaba excluindo possibilidades de melhorias para essa população também. E na percepção de esforço também foi melhor, e até nos níveis também de lactato também foram menores. E aqui, seguindo essa mesma linha, o estudo agora foi fazer com aqui foram indivíduos, esse ainda não é com indivíduos cardiopatas, mas seguindo essa mesma linha, esses autores compararam 4 RMs com 20 RMs, seguindo aquela mesma linha. Aqui na pressão arterial sistólica, 4 RMs, essa linha aqui de baixo, e 20 RMs, essa situação aqui em cima de 4 séries. Então fica bem evidente que a carga bem mais pesada, como muita gente tinha medo de utilizar em pessoas hipertensas, ela representou uma elevação pressórica bem menor do que quando comparado com 20 RMs. Então cuidado com aquela coisinha, não, pega um pezinho leve ali, faça 20 repetições, 25 repetições. Primeiro, aí é a opinião, não vai contemplar a proposta de melhoria da força, assim eu entendo, e não necessariamente vai ser mais seguro, que era o que embasava essa decisão. Na pressão arterial diastólica a gente vê o mesmo comportamento. Só voltar aqui rapidinho. Tem uma coisa interessante aqui desse estudo, que ele pegou a 4ª repetição quando a pessoa ia fazer 20 e a 4ª repetição de quando a pessoa fez 4. E os valores pressóricos na 4ª repetição, tanto de 20 quanto de 4, eram os mesmos valores. Ou seja, o de 20 passa pelo mesmo valor, o de 4 para ali e o de 20 continua. Os dois, mesmo de 4. E aqui é o mesmo estudo bem semelhante, só que agora foi
referendar agora com pacientes coronariopatas, que tem que ter um duplo produto frente ao exercício menor. E da mesma forma, só que eles utilizaram 4 RMs e ao invés de 20 compararam com 15 RMs, e mais uma vez 15 RMs teve uma resposta de pressão arterial sistólica consideravelmente maior, quando comparado com 4 RMs a pressão arterial sistólica foi menor. A pressão arterial diastólica da mesma forma. Na situação também de comparar a quarta repetição de 15 RMs e a quarta repetição de 4 RM, mais uma vez a pressão arterial sistólica o mesmo valor. Então, isso tudo reforça a ideia de que talvez exercícios com maior carga possam ser mais efetivos para evitar a sarcopenia. Lembrando que sarcopenia não é só massa muscular, o conceito atual de sarcopenia é funcionalidade, não é necessariamente massa muscular. Os testes para diagnóstico de sarcopenia são testes funcionais. Não existe exame de imagem capaz de dizer se a pessoa é sarcopênica ou não é sarcopênica. Como tentaram fazer, a ciência tentou, através da densitometria, DEXA, fazer isso, mas a gente não tem um padrão de normalidade por massa muscular. Quero dizer que existem pessoas que têm muita massa muscular e são sarcopênicas, pessoas que têm baixa massa muscular e não são sarcopênicas. Sarcopenia é sinônimo de funcionalidade e independência hoje. E se eu consigo trabalhar com cargas mais pesadas, talvez a gente consiga efetivamente atentar sobre a sarcopenia, melhorar. Ok? Com relação à hipertensão, para a gente tentar falar um pouco da questão do diabetes, dentro do que a gente tem de tempo, talvez não tanto provocativo, quanto a hipertensão, que eu acho que essas informações que foram ditas da hipertensão, elas nos tocam um pouco mais do ponto de vista de aplicação prática, mas do diabetes, talvez a gente não tenha tantas novidades, e dizer que a gente está falando do diabetes tipo 2, a gente não vai estar falando de diabetes tipo 1, porque tem muitas outras particularidades. Especificamente aqui a gente está abordando um pouco o diabetes tipo 2. Quer abrir para pergunta sobre hipertensão? Vocês preferem abrir para pergunta de hipertensão ou vocês querem? Eu acho que aqui eu consigo ser um pouquinho mais rápido e aí a gente faz um bloco de perguntas. O que vocês acham? Melhor? Então vamos lá. Então o diabetes tipo 2, caracterizado aí por resistência periférica à ação da insulina e a diminuição consequente da secreção de insulina pelo pâncreas. Saiu aqui desconfigurado, mas quando eu defendi a dissertação de mestrado, que eu falei que o tratamento do diabetes era feito com exercício, alimentação adequada, antidiabéticos orais, a professora Jane Dúlios da banca, ela fez, você tem que acrescentar a palavra educação, porque o tratamento de diabetes depende muito, assim como todos os outros, mas eu destacaria um pouco mais o diabetes nesse sentido, porque a pessoa tem que tomar muita decisão diária e o entendimento, a educação dela sobre a doença, e um pouco do que, pegando o gancho aí do que os colegas têm trazido, eu faço muito assim, quando a gente estou com uma pessoa que tem diabetes, a senhora sabe o que é o diabetes? Não. Então pega um papel aqui, eu vou desenhar aqui para você. Poxa, ninguém nunca me explicou isso. Aí às vezes eu abro o computador, mostro a imagem, mostro o que é a resistência insulínica. Então, mas ninguém nunca me mostrou isso. Aí a pessoa passa a entender o que ela tem. E detalhe, aí ela entende o papel do exercício. Eu acho que não tem explicação de doença crônica melhor para a gente dizer que o exercício físico é eficiente. Se você pegar em termos de mecanismo direto de atuação, você explicou o diabetes tipo 2, você vai ganhar o aluno, porque não tem, é muito óbvio. Até quando você faz uma comparação com o próprio efeito da medicação. Então, para ele, isso tem um significado maior. E a gente acaba vendendo, vendendo melhor aí, Felipe? A gente vende melhor a ideia. Aí eu já entrei na mente do aluno, e aí agora é só passar o QR Code. Fechamento. Mas é interessante essa relação. E recentemente eu tive um processo de fibrilação atrial, e aí eu consultei 2 médicos sobre uma possibilidade de cirurgia que eu acabei realizando, foi tudo bem. Mas o segundo médico, ele teve uma hora que ele foi me explicar o que eu tinha e por que eu estava tendo a fibrilação. Aí me apresentei com
deixei ele falar, teve uma hora que eu estava fazendo algumas perguntas, aí eu tive que dizer, olha, eu sou professor de educação física, aí na hora ele puxou um papel assim na impressora, aí quando ele desenhou um coração, e ele desenhou o que eu tinha, e por que eu tinha a fibrilação, esse cara vai me operar. Eu passei o QR Code na hora ali, a confiança, pela forma com que ele explicou o que eu tinha e o que seria feito, e os prós e os contras, mas o outro também tinha falado, mas é a forma, a comunicação determinada que você compreende, e para isso precisa ter o conhecimento para ele conseguir lhe mapear, porque você responde diferente de mim. E quando ele falou que teve recente, no último congresso de cardiologia, citou o período, o momento, e que o estudo lá falou, bom, esse cara também passou confiança porque é um cara que está atualizado. Da mesma forma, né, a gente tem que refletir da nossa verbalização também, sem subestimar a capacidade de compreensão dos nossos alunos, porque às vezes a gente acha que o aluno não precisa saber daquilo, e é a hora que a gente falha e acaba não fechando o processo, né? Tô ligado. Pegou a mãe no carro, né? Já pode fazer o Pix, professor. Deu certo. Bom, trago aqui assim em destaque que, por mais que a atividade física seja importante, o exercício planejado e acompanhado, ele é mais eficiente. A gente está no evento valorizando a atuação do personal, então isso tem que ser dito para as pessoas, que se ela tiver o acompanhamento, o que o exercício vai promover para ela vai ser mais efetivo. Então a gente precisa também trabalhar com essa informação. Me baseei aqui para essa aula nesses 3 documentos, esses 2 mais antigos e esse 2023. Sempre que eu vou fazer uma aula, eu pesquiso na semana algo mais recente para não ficar sempre fazendo a mesma aula, apesar de que me decepcionou um pouco, porque eu fiz a leitura e tirei tudo que tinha de importante desse novo. Aí quando eu fui colocar junto com o slide do outro, eram as mesmas coisas ainda, nós não temos muitas novidades, não. Eu estou falando agora que os outros eram de 2018, 2020, então, diferente daquele de 2007 para um outro de 2023, aí a gente tem mudanças. Mas eu destacaria aqui uma parte que diz o seguinte: em muitos casos a atividade física demonstrou ser tão importante quanto, se não mais, do que a perda de peso. Então eu tenho dito aos meus alunos que o perder peso é importante, mas muitas vezes o aluno não perde o peso e perde a motivação com o exercício. A gente precisa dizer que os benefícios para as questões relacionadas ao diabetes são independentes da perda de peso, podem ser potencializadas pela perda de peso, mas o que o exercício promove é independente de perder peso. O que a literatura chama de benefícios do fitness, que seria do ser ativo, e os benefícios do fatness, que seria associado à redução de gordura corporal. São complementares, mas são independentes. Porque senão a gente fica achando que o benefício é porque o exercício ajudou a perder peso e, portanto, melhorou o diabetes. Não. O exercício vai melhorar o diabetes independente dela perder peso. Se ela perder peso, ela vai potencializar esses benefícios. Como eu estou preocupado que as pessoas se tornem fisicamente ativas, acho que a gente tem contribuição e responsabilidade no emagrecimento, sim, mas entendo aí a opinião que a nutrição consegue, entre aspas, mexer um pouco mais no sentido de despejo energético. Salvo em alunos que têm uma aptidão física maior, que a gente consegue gerar um despejo energético maior, o exercício assume uma responsabilidade um pouco maior no processo de emagrecimento. Bom, mas o que eu tenho para destacar aqui, essa outra informação que é interessante, o que se recomenda para pessoas que têm diabetes são as mesmas recomendações para a população geral. A única coisa que vai mudar é quando tem uma pessoa com retinopatia, pessoa que tem uma nefropatia, uma pessoa que já tem aí uma neuropatia autonômica. Aí eu tenho algumas particularidades da complicação, mas sem ter complicação, o que se recomenda para uma pessoa com diabetes é o que se recomenda para qualquer outra pessoa. Teve uma aula que eu estava falando sobre o conceito de diabetes, estava me perguntando assim, mas o que eu faço de exercício? Aí eu falei para ela assim, você já estava registrado na academia? Já faço, professor. O que você faz de exercício para uma pessoa que não tem diabetes? Não, começa pela avaliação. Aí eu falei, não, mas você me perguntou o que eu faço de exercício. Você não me perguntou qual era o processo todo. Então eu quero que você me diga o que você faz de exercício para quem não tem diabetes. Aí começou a explicar,
foi citando, eu falei, pronto, você já respondeu, o que se faz é a mesma coisa, não tem diferença. A pessoa acha que vai ter porque a pessoa tem diabetes, tem um exercício que é diferente, é exercício, gente. Agora, a gente ganha a confiança não é pelo exercício. A aplicação do exercício, qualquer um vai aplicar. Agora, quem tem diabetes, quem tem qualquer doença crônica, quer ter do outro lado a confiança e o entendimento que essa pessoa sabe o que ela tem e o que ela precisa e o que ela não pode fazer. Mas o que ela vai fazer e o que ela acaba fazendo não é muito diferente. Às vezes a gente recebe assim, o aluno quer fazer o estágio comigo lá, eu falo, olha, o estágio lá é aplicar exercício. Não, mas eu vou lá, vou aprender com você. Aprender comigo na aplicação do exercício é aplicar exercício. O aprendizado está em pegar o caso, entender por que eu bolei, mas a aplicação é a mesma. E aí às vezes a pessoa, poxa, mas eu pensei que aqui ia ser diferente, porque a pessoa fica imaginando que aplicar exercício para a pessoa sem doença crônica tem particularidades com relação às escolhas dos exercícios, às dificuldades de aplicar o exercício, que não tem. Bom, mais uma vez, aeróbico e resistidos são importantes. Mais uma vez, o destaque dos programas supervisionados. Ontem foi dito também, e as ferramentas de monitoração são importantes. Quando eu fui no cardiologista para ver a questão da fibrilação, eu falei, doutor, eu estou achando que você começa, estou achando que eu estou. Se eu tenho como pedir um eletro aí para fazer. Aí ele tirou da bolsa dele assim, uma pecinha assim desse tamanho, pode ser o dedo aqui, pegou o celular dele, o aplicativo, estava fazendo meu eletro na hora. Doutor, qual é o nome desse aparelho aí? Aí ele me deu a referência. O pessoal veio dos Estados Unidos agora, custava $80, uma versão melhor, $110. O Apple Watch já faz, às vezes você vai gastar $400. Aí você coloca o dedinho lá. Esse que é a versão mais avançada, eu preciso encostar na perna também, 2 dedos e encostar na perna. Ele está até aí. Eu agora ando com ele, né? Porque qualquer sintoma de fibrilação, eu faço o meu eletro. E é a recomendação. E isso já está nas diretrizes de cardiologia, o uso dessa tecnologia para você encaminhar para o médico. Ele diz o seguinte: não confie apenas no diagnóstico que aparecer lá. Isso é muito importante para a gente que trabalha com doenças crônicas. Eu já peguei em aparelho de pressão 4, 5 alunos com batimentos irregulares, e foi assim que eu descobri a minha fibrilação. Hoje, lá eu posso fazer o eletro e dizer assim, caminho para o seu médico. Aí eu vou aumentar, né, Bruno, a relação, a comunicação, aí a interação vai existir, a confiança vai estar fortalecida, e assim a gente vai. E aí, foi o que foi dito ontem, estou reforçando aqui, a tendência da tecnologia, né, Heitor? Eu gostei do .com ou .nada, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas eu queria ficar falando dos benefícios, que eu acho que são muitos. O que eu tenho para trazer aqui, acho que eu destacaria não só o melhor controle glicêmico, hemoglobina glicada, mas função mitocondrial. Palavra-chave hoje em saúde, melhoria metabólica a partir dos processos mitocondriais. Isso é extremamente importante. Mas do ponto de vista de recomendação, além dos benefícios, eu destacaria o HIIT. Eu gostei do último artigo, porque HIIT, High Intensity Interval Training, né? O training propõe treinamento. E agora estou colocando, em vez do training, a letra E de exercise, porque uma única sessão ela já é eficiente a partir das suas respostas subagudas, que podem ser também beneficiadas do ponto de vista crônico. Mas eu queria destacar aqui, nas recomendações de exercício hoje, na nossa época, parava no vigoroso, né? Parava no vigoroso e ninguém chegava no vigoroso. A recomendação era evitar exercícios vigorosos. Hoje a gente chega no vigoroso, a gente passa do vigoroso, e não tem demonstrado ser inseguro, time eficiente, é mais prazeroso para algumas pessoas. Então
eu tenho me tornado para os meus alunos como o cara que gosta que os alunos corram. E aí eu fico um pouco incomodado, porque eu gosto da corrida, eu sou corredor, mas eu não quero que o aluno corra, eu quero que ele faça um exercício mais intenso. E caminhando, depois de muito tempo, a caminhada ela não vai proporcionar isso. Então, naturalmente, para progredir, eu preciso intervalar. E hoje, no estúdio, com pessoas de todas as idades, sempre que estabiliza, ou até do início, não é uma regra, eu vou utilizando o mais intenso e recupero, mais intenso e recupero. O aluno vai entendendo, ele está vendo a frequência cardíaca lá, ele está entendendo quando ela vai para o laranjinha, quando ela vai para o vermelho, ele mesmo já retorna, pergunta se pode ir, por que pode ir, por que não deveria ir. Então essa ferramenta de feedback em ver em tempo real a frequência cardíaca tem gerado um processo de aplicação para os meus alunos, para eles entenderem o que eu estou propondo para eles e por que eu estou propondo para eles. Mas eventualmente eu ouço assim, mas é por causa da corrida, eu tenho que mais uma vez esclarecer e explicar, não é a corrida. Eu costumo brincar e dizer assim, o corpo não sabe se você está andando, voando, pedalando. Eu estou pensando no estresse metabólico. Agora, uma forma natural de fazer isso é através da corrida, quando eu penso em exercícios com caráter mais dinâmico, aeróbico, mas também possível de ser feito também a partir dos exercícios resistivos. Aqui uma demonstração do HIIT. Então aqui é uma monitoração de 24 horas, pré-realização do HIIT e pós-realização do HIIT. Aqui é a glicemia de 24 horas. Então observe que após uma única sessão de HIIT, durante todas as 24 horas, a glicemia permaneceu em menores valores. E isso, do ponto de vista clínico, para quem tem diabetes, não tem preço, e é exatamente isso que a medicação vai fazer. E o exercício intenso tem feito isso com mais propriedade do que o exercício mais leve. Então, se eu sei dessa informação, eticamente, se eu abro mão do exercício intenso porque eu tenho medo, aí é um conflito ético agora. Porque eu fui empoderado dessa informação. E eu agora tenho que encontrar um jeito de aplicar, ou teoricamente eu não estou aplicando o que há de melhor para o meu aluno. E aí, naturalmente, a gente vai enfrentar as dificuldades metodológicas para viabilizar aquele processo. Aqui o HIIT foi um acompanhamento, terminou a sessão, então ele gerou uma resposta aqui de glicemia 40 minutos depois do exercício menor, e ele permanece, é um acompanhamento de 24 horas subsequente, o HIIT permanece com menores valores glicêmicos durante todo o processo subsequente. Aqui, para não ficar chato, a gente abre para as perguntas, uma meta-análise que ela vai comparar HIIT com contínuo em indivíduos vai na resistência à insulina. Então aqui o HIIT ele é mais eficiente do que o grupo controle, ele é mais eficiente, os balãozinhos aqui, né? O HIIT é mais eficiente do que o contínuo para resistência à insulina. Na glicemia de jejum não tem tanta diferença em pessoas saudáveis, mas tem diferença em quem tem diabetes, que é essa parte aqui. Na glicemia de jejum, deixa eu ver aqui agora mais. Na hemoglobina glicada, HIIT versus controle fica óbvio que ele é mais eficiente. HIIT versus contínuo, ele também é mais eficiente. E aí, essa meta-análise conclui que o HIIT ele é eficaz em melhorar a resistência à insulina em relação ao grupo controle e grupo contínuo. Ele tem efeitos mais pronunciados na síndrome metabólica e no diabetes tipo 2. Os dois melhoraram a aptidão cardiorrespiratória, isso também é importante, com adaptações fisiológicas semelhantes do ponto de vista de desempenho energético. O HIIT diminuiu a resistência à insulina, diminuiu a hemoglobina glicada, contribuiu para diminuir o peso corporal e para diminuir a glicemia de jejum. Do ponto de vista de aplicação clínica, poucos efeitos adversos. Os efeitos adversos que ocorreram foram muito mais músculo esquelético, e a principal conclusão é que ele é time eficiente. Então essa aí a mensagem, estou à disposição para as perguntas. Bom, pessoal, agradecer o Valdo. Abrir aqui para as perguntas. Quem quer fazer pergunta, está aqui no microfone.
Vem aí. Aline. Aline quer. Aline quer, hein? Também eu sabia que você levantou a mão. O senhor sentiu, né, velho? Senti no meu coração. Ô, coraçãozinho lindo, velho. Walter, meu querido, a gente sabe que, né, para a gente ter uma diretriz, né, passam-se aí diversas análises, publicações, meta-análises, e eu queria um conselho seu para os meus alunos que estão aqui. Eles já podem sair daqui prescrevendo nome e série de 5 para os alunos hipertensos, ou eles precisam aguardar mais evidências sobre, aguardar novas diretrizes sobre a prescrição de exercícios para pessoas hipertensas, porque acredito eu que nas diretrizes ainda a prescrição é para exercício resistido, que seja 50% de um RM, mas o que você traz de conselho para meu povo? Não tem não, pode tirar a qualidade do senhor, é melhor que o Sem memória, tá? Não, tira foto. Eu costumo dizer assim aos meus alunos, eu nunca vou dizer o que eles vão fazer. Se vai ser 9, 5. O que fica evidente na recomendação é que séries mais duradouras vão elevar mais a pressão arterial. Em alguns casos eu preciso, outros casos eu não preciso de séries maiores. A questão aí vai agora dar a explicação sobre por que e quando usar séries maiores. O problema é que as pessoas trazem que a resistência muscular localizada é importante para isso e aquilo, quando na verdade pode não ser. Então, aí já precisa que a pessoa tenha um entendimento do que ela quer com aqueles exercícios. Mas a minha ideia, minha proposta maior é quebrar a ideia de que ele não possa fazer mais intenso. Eu acho que é essa, e acreditar que esse mais intenso, ele vai ser mais, vamos assim, vai gerar mais respostas positivas. Essas regras que estão aí, elas vão permitir com que eu faça ajustes com base na pressão arterial do meu aluno. A todos os meus alunos hipertensos, todos, eu meço a pressão arterial antes de começar o exercício. Alguns muito bem controlados, e aí eu acabo prescrevendo normal, sem essa preocupação de ser 9, de 5. Eu sigo o meu protocolo, sei lá, 4 de 10, normal, como prescrever para outra pessoa, porque se é lá eu prescrevo de uma forma geral, dessa forma para muitas pessoas, aí não vai ser diferente. Agora, tem um aluno que chega com 160 por 100, outro dia ele chega melhor, então ele é um aluno pouco... Qualidade? Não tem um bom tratamento, e ele tem aí, todos os alunos hipertensos, eu coloco, quando fazem a atividade aeróbica, eu também meço a pressão arterial nas primeiras sessões. E alguns hipertensos, não todos os hipertensos, eles têm hiperreatividade pressórica. E se ele tiver hiperreatividade pressórica ao exercício aeróbico, ele também tem ao exercício resistido. Isso é uma característica de alguns hipertensos. Então eu diria, amigo, que se o meu aluno, ele é um aluno com hiperreatividade pressórica, assim eu prescrevo, não necessariamente de 5, mas eu diminuo de 10 para 6, então não é uma regra ser 9 de 5, entende? Mas eu também não vou fazer de 12 com ele, também não vou fazer de 15 com ele. Mas também tem um dia que ele chega com a pressão arterial 120 por 80, ainda que ele tenha uma hiperreatividade pressórica, eu posso fazer naquele dia série de 10 com ele. Então não é para ser uma regra e mudar o comportamento geral. É importante que o profissional tenha essa autonomia. E aí, um pouco do que a gente vem conversando, né, Heitor? Quando a gente transfere isso para o nosso aluno de sala de aula, no processo de formação inicial, ele é inseguro para tomar essa decisão. E é natural que seja inseguro para tomar essa decisão. Mas eu também não posso, por um pouco de preocupação com essa segurança, também ficar estabelecendo regras. E aí talvez eu não venda tão bem algumas ideias da internet, porque eu não gosto das regras. Perfeito. Quem estabelece, eu pertenço a isso, vende melhor, vende mais fácil, porque a pessoa não quer pensar o porquê. Ela quer usar a sua referência e dizer assim, não, fui no curso de Walter, ele disse que tem que ser 9 de 5, então é capaz de encontrar daqui a um mês, 2 vezes, alguém aplicou 9 de 5, porque no curso de Walter ele falou que 9 de 5 a resposta da pressão é menor. Mas olha quanta coisa eu contextualizei aqui
para a gente chegar. A ideia provocativa do artigo de 9 de 5 é dizer, olha, duas coisas interessantes, posso fazer com carga mais intenso, os outros artigos complementaram a isso, então parar com essa coisa de que hipertenso não pode fazer com carga mais intensa, e se eu quero, e ele evoluiu para carga mais intensa, que eu faça o menor número de repetições. Eu tenho um nadador de 11 anos, aí tem semana de prova, que eu falo, hoje eu vou fazer uns exercícios, 11 anos, eu tenho que explicar para ele um pouco assim, um pouco mais neuromotor, ó, um aluno de 11 anos, e hoje a gente vai fazer sem fadiga. Foi um dia, 2 dias, eu falei para ele, tem um dia que ele me perguntou assim, muito inteligente, né? Professor, o que é fadiga? Então, às vezes a gente falha, porque a gente está explicando uma coisa, ele não tinha obrigação de saber. Aí foi interessante porque ele tinha acabado de ganhar, eu sabia que ele tinha aumentado a Alexa. Eu falei, você vai perguntar a Alexa e vai trazer a resposta de Alexa também. E a Alexa deu 2 respostas, uma de fadiga aguda e uma de fadiga crônica. E aí eu expliquei para ele em cima da resposta da Alexa. Quase que pediu para a Alexa vir junto. Facilita, né? Então, é isso. Eu acho assim, na maioria dos meus alunos hipertensos lá, se você for lá, não estou aplicando 9 de 5. Não estou aplicando normal. Mas tem alguns que eu falo, olha, você tem uma boa, você tem uma grande hiperatividade, então eu não vou usar a série de 10, a gente vai usar a série de 6, série talvez de 5, talvez de 4. E outra coisa interessante, quando a gente fala sobre esse assunto na aula de neuromuscular, se eu puder variar os estímulos, eu aumento o leque de adaptações. Então, às vezes eu posso também fazer série de 10, às vezes eu posso fazer série de 4, entendeu? E se eu aceitar que é só de 5 também, mas que bom que você perguntou, porque permite exatamente para que a gente... Isso, obrigado. Beleza? Só ainda tem mais abertura para pergunta ou não? Mais uma. Mais uma pergunta? Bruno ali. Pergunta não, ele vai contribuir, vai acrescentar. É somente um doutor ali. Somente. Eu queria primeiramente parabenizar a tua aula, que foi simplesmente fantástico, está tudo bem, muito atualizado. E sobre a pergunta da Aline, eu queria só fazer uma contribuição, por favor, tá? E pedir tua permissão para isso.